quero chamar a minha esposa, ela vai trazer a mensagem hoje. A pastora Daniele. Deus colocou uma mensagem no coração dela, no espírito dela. E eu creio que Deus vai falar conosco nessa manhã. Amém? Nós também temos transmitido os cultos. Existe uma transmissão ao vivo e os cultos são gravados também. E nós queremos abençoar todos que estão assistindo, todos que vierem assistir, todos que vierem assistir futuramente também essa mensagem, que sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? Quando a pastora for ler o texto da palavra, nós vamos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Amém, minha esposa? Deus te abençoe, tá? Bom dia, irmãos, a paz e graça do Senhor, amém? Nós somos aquilo que nós valorizamos, né? A palavra de Deus diz que onde está o meu coração, ali está o meu tesouro. Tem pessoas que valorizam coisas materiais, né? Nós valorizamos o Senhor, amém? Nós valorizamos a palavra do Senhor. Por isso estamos aqui essa manhã, porque sabemos que Deus tem algo para falar conosco. E é um privilégio saber que o nosso Deus Todo-Poderoso, né, o único Deus que é digno de glória, de honra, quer falar conosco, não é bom saber disso? Né? Que Deus nos escolheu primeiro, né, igual diz lá em João 15, que foi Ele que nos escolheu, aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você está feliz, irmãos? Que bom, então o Senhor vai falar, amém? Eu não sou nenhuma pregadora, né, gente? Não sou. Mas Deus fala comigo, né? Então Deus quer falar com você também. Então, Ele quer me usar nessa manhã. Glória a Deus por isso. Amém? Então você vai ficar de pé, por gentileza. Abrir lá em Êxodo, capítulo 32. No momento da palavra nós temos que deixar os nossos ouvidos bem abertos e ficarmos atentos ao que Deus está nos dizendo. Então, irmãos, não se distraia com nada. Em nome de Jesus, né? Vamos criar esse ambiente, né, de temor, né, para que nós possamos deixar o Senhor fluir nesse lugar. Amém? Êxodo, capítulo 32. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhe Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses, que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão?
Porque diriam os egípcios, foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, aos quais juraste por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda essa terra que lhes prometi, que será a tua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Aleluia. Pode se sentar, por gentileza. Glória a Deus. Irmãos, aleluia, o Senhor é bom, amém? Aqui, né, no início do capítulo 32, fala assim: faça-se para nós deuses que nos conduzam, pois a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Imagina só se acontece, o pastor, as crianças, façamos uma viagem, né, para algum lugar, e aí a gente não volta mais. Imagina só, né? Ou o avião cai, explode, sei lá, a gente não volta mais. O que vai acontecer com o Ministério Rei Jesus? Já pensou nisso? O que acontecerá com este Ministério Rei Jesus? Foi Deus quem deu? Foi? Amém? Será que vocês vão dar continuidade àquilo que Deus tem falado aqui nesse lugar? Ou vai fazer que nem o povo fez aqui? Esse Moisés, a gente nem sabe o que aconteceu com ele. Vamos lá, Arão, levanta aí um Deus para nós. E ali foi levantado um bezerro de ouro, né? Arão foi lá, obedeceu o povo. Traz os brincos, traz aí as joias, os ouros que vocês têm. E vamos fazer um bezerro de ouro. Vamos levantar aqui um bezerro de ouro. Deus, ele tinha dado uma palavra lá para Moisés, antes do povo ser libertado da escravidão, né? Vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Deus, ele tem coisas boas para nós, amém? Deus, ele é benevolente, Deus é bendito, Deus é bom, né? Deus é amor, e ele tem coisas boas para fazer em nossas vidas. E ali ele deixa uma palavra, uma promessa para aquele povo, né? Vocês vão para a terra que eu vou te mostrar, né? Vocês têm que ir, tem que ter fé. E eu vou mostrando para vocês o caminho. E aquele povo esqueceu da palavra de Deus. Esqueceu que ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Um Deus de geração, né, de gerações, que faz maravilhas de gerações a gerações. É um Deus, né, que o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo sempre, de sempre. Né? Eles esqueceram muito rápido disso. E ali a gente não sabe o que sucedeu com esse Moisés, né? E eles esqueceram de tudo. Vamos levantar aqui, vamos fazer festa, vamos aproveitar, vamos... Gente, aquele povo virou um povo obstinado, como Deus falou com Moisés. E eu vou destruir esse povo. E aí Moisés fala para Deus assim: Senhor, lembra, se o Senhor fizer isso, o que os egípcios vão falar? Né? Que tu és um Deus mau, que tirou o povo daqui para destruir eles no deserto. Tu és o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Tu és um Deus que faz maravilhas. Tu és um Deus de promessa. Tu és um Deus bom. E ali naquela conversa que Moisés estava tendo com o povo, Moisés estava tendo com Deus, Deus, ele se arrependeu do mal que ele tinha declarado que ia fazer contra aquele povo. Você já pensou que Deus, ele se arrepende, irmãos? E aqui na palavra de Deus, você começar a estudar a palavra de Deus, examinar as escrituras, você vai ver que Deus é um Deus que se arrepende. E nós precisamos estar atentos com o cenário que nós estamos vivendo. Por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo tempos onde, lá em Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1, fala que nos últimos dias, o que vai acontecer nos últimos dias? A maldade, ela vai aumentar. Quantos têm visto isso? A maldade, a violência, né? O amor esfriando das pessoas. Nós vemos isso na própria igreja, o amor de muitos esfriando, dos próprios escolhidos de Deus, né? Então nós vemos isso, um cenário triste, que nós não podemos ser indiferentes a esse cenário. Nós não podemos seguir a nossa vida sem nos atentar para aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Principalmente a igreja de Cristo, que foi remida, que foi escolhida.
para fazer a obra do Senhor, para cumprir a vontade do coração de Deus. Nós não podemos estar indiferentes, nós não podemos estar desfocados, né? E eu percebo, querido, eu sinto assim de Deus, que nós nos desfocamos muito fácil. Nós temos vivido uma consequência daquilo que a igreja fez, escolheu fazer. Porque a igreja de anos atrás, aquela igreja, né, dos anos 90, que era uma igreja que buscava a face de Deus, que amava a Deus, que orava, que fazia vigílias, né? Aquela igreja que não tinha obstáculos para buscar a Deus. Essa igreja, ela se desviou do propósito. Essa igreja, ela levantou um bezerro de ouro. Essa igreja que tem falado sobre dinheiro. Todo mundo sabe disso, né? Até a minha filha na escola, a amiguinha dela falou para ela, né? Nossa, mas como é que é? Onde que é a sua igreja? Como é que chama a sua igreja, Sara? Porque, nossa, as igrejas hoje falam só de dinheiro, pede só dinheiro, uma petição de dinheiro. E a Sara falou assim, olha, no dia que você quiser ir lá, eu te convido, eu te levo, porque na minha igreja não é assim. E aí a Sara ali teve a oportunidade de poder, né, convidar aquela amiguinha para vir. Então, você vê, na idade dela, já tem, as pessoas já sabem disso. Né? O diabo, ele pintou ali um cenário, né, onde as pessoas criaram já uma resistência tão grande com o evangelho, com os filhos de Deus. Se você vai falar, pregar, evangelizar, você tem vergonha. Você não quer falar. Não é verdade? Hoje você vê que o sistema, ele quis colocar uma mordaça na nossa boca, na boca da igreja verdadeira. Ele nos intimidou. Ó, você não pode falar de religião, você não pode falar de Deus. Aqui você não pode colocar a Bíblia. Você não pode ir contra o homossexualismo. Você não é só se impondo contra nós. E o que aconteceu? E o que está acontecendo? O que eu vejo que está acontecendo? A igreja está só dando passos para trás. A igreja só vai dando passos para trás. Em vez da igreja avançar, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, a igreja está recuando. E meus irmãos, e hoje ali o Senhor falando comigo, eu nem preparei essa palavra não, irmãos. Deus começou a falar muito forte ali comigo, trazendo os textos na minha mente, que eu vou ler com vocês. E ali o Senhor colocou um clamor assim muito forte. Eu tive que me segurar para mim não vir aqui chorando, de tão forte que foi isso. Por quê? Porque nós precisamos acordar. Você precisa de parar de viver os seus planos. Você traçou planos para a sua vida. Irmãos, Deus, ele vai frustrar os teus planos. Porque Deus nos escolheu para uma obra muito maior do que você viver os teus planos, os teus sonhos. Deus nos chamou para uma obra muito maior, que é anunciar Jesus Cristo a essa geração. Mas nós precisamos acordar a igreja. Porque o nosso Deus é um Deus que se arrepende do mal que ele quer lançar sobre a terra. E Deus quer trazer juízo, porque o trono de Deus é justiça, é juízo. E se o povo não se arrepender, querido, vai vir juízo sobre a terra. Vai vir juízo sobre as famílias. Como muitas nações têm provado do juízo de Deus. O profeta David Owen, ele foi um homem levantado por Deus. E ele tem ido às nações para falar, se arrependam, se voltem para Deus. Porque senão vai vir juízo sobre essa nação. E muitos não dão ouvido, não querem saber. Quer continuar na sua rebeldia, no seu coração mau. O que acontece, irmãos? Acontece tsunamis, terremotos, como nós temos visto nos noticiários. Não é verdade? E ele já falou, o Brasil, Deus espera do Brasil uma terra do avivamento, antes da volta do Senhor. Mas o que você tem visto? Você tem visto avivamento em algum lugar? Pergunta para o seu irmão, você tem visto avivamento em algum lugar? Eu não. E o que eu sinto quando eu oro, eu fecho os olhos e busco a Deus, é só chorar, é só lamentar. É só falar para Deus, Senhor, me perdoa, nos perdoa, porque a gente é egoísta. Essa vida, a gente continua egoísta.
A gente continua pessoas carentes. Você serve um Deus que supre a sua vida, irmão. Que sacia a sua carência, que cura a sua dor, que te liberta, que faz o que Ele, se Deus deu Jesus Cristo para morrer por nós, se Ele deu o único filho para sofrer, o tanto que Jesus sofreu, porque eu acredito aqui que tem pessoas que nem sabem o que Jesus passou. Ouve falar, mas não tem o interesse de ler a Bíblia, de olhar em Isaías 53 e ver o que Ele passou, de ler os evangelhos e compreender o que Jesus passou por nós. Ele sofreu. E se fala a palavra de Deus que Ele sofreu tanto, e se Ele deu Ele para nós, Ele não vai nos dar, juntamente com Ele, todas as coisas? E por que a gente fica tão ansioso com o dia de amanhã? E por que a gente fica tão preocupado com tudo, menos em fazer a vontade de Deus? Nós servimos um Deus que se arrepende daquilo que Ele vai fazer de mal para a terra, gente. Vamos ler lá em Daniel. Daniel capítulo 9. Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus, com orações, súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor Deus, grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não temos ouvido aos teus servos, os profetas que falaram em teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados, e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvido, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu, jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu. E ainda assim não temos buscado o favor do Senhor. E nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a tua verdade, o Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo e em tudo o que faz. Ainda assim nós não lhe temos dado atenção. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém a tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve sobre
os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve, Senhor, perdoa. Senhor, vê e age por amor de ti, meu Deus. Não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Irmão, se você não consegue fazer uma oração de 10 minutos, comece a fazer essa oração de Daniel. Comece a orar esse capítulo 9 de Daniel. Começa a orar e pedir a Deus, Senhor, olha o que está acontecendo na nossa cidade. Olha o que está acontecendo no nosso país. Senhor, olha, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos antepassados. Perdoa, Senhor, esses pastores que estão falando de dinheiro, que servem a Mamon, que servem ao bezerro de ouro. Senhor, perdoa eles. O que hoje o Senhor colocou muito forte no meu coração, irmãos, foi para que nós começássemos a chorar por esses pastores. Em vez de ficar só acusando, em vez de ficar só falando mal, nós orássemos por eles, chorássemos por eles. Porque há uma consequência hoje daquilo que eles fizeram lá atrás. E daquilo que eles ainda continuam fazendo hoje. Corre o risco daqui a uns anos, vocês que vão ter ainda filhos, não conseguir colocar os seus filhos nas escolas. Porque eles vão perseguir os seus filhos de serem cristãos. Porque hoje já nas escolas nós vemos isso. A professora de Samuel falando, Jesus também pecou. O que essa mulher está falando para a criança? O que ela está criando na mente da criança? Falando que Jesus também pecou. O diabo usando a boca dessa mulher. Para que ele foi morrer por nós? Irmãos, quantos professores têm falado mal da Bíblia? Ah, Davi também foi um gay. Leia lá a história de Davi e Jonatas. Então eles estão usando a própria palavra, irmãos, para vir contra os nossos filhos. Daqui, se nós não acordarmos, se a igreja não tomar nenhuma atitude, continuar vivendo a sua vontade, irmãos, daqui a uns anos nós não poderemos colocar os nossos netos, filhos nas escolas. Porque as coisas estão cada vez mais se estreitando. A palavra fala que a porta que leva para o céu, irmão, ela é estreita. Mas que vai para a perdição, ela é larga. Nós precisamos nos converter a cada dia. E a gente fica, sabe o quê? A gente fica satisfeito com o que a gente recebe no domingo. Não, tá bom, dá para a semana inteira eu ficar forte e fazer o que eu quero. Irmão, não foi para isso que Deus te chamou. A palavra fala lá em 1 Crônicas 4, que Jabes foi ilustre. Entre os seus irmãos, ele foi o mais ilustre. Porque ele invocou o nome do Senhor. Muitas vezes nós somos tão medíocres e ficamos satisfeitos de sermos esses filhos que nós somos a Deus, que a gente tá tudo bom. Ah, tá matando, tá roubando, tá destruindo, tá falando mal da palavra de Deus. E a gente fica assim, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Não é assim, irmãos? Porque a gente segue em frente, né? A gente segue em frente. Final de semana eu vou passear com a minha família, né? E quando você não conseguir mais sair de casa? Por causa da perseguição. A gente tem que começar a pensar, irmãos, com a mente de Cristo. Começar a ouvir a voz do Espírito Santo. Porque as coisas elas vão só piorar. Leia comigo lá em Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3. Saiba disto, 2 Timóteo 3:1. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade.
Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e piedosamente preparado para toda boa obra. Amém? Então nós não vamos aceitar, irmãos, essas falácias nas escolas, seja na sua família, seja onde for, querido. Você não vai aceitar as pessoas falarem contra a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar encravada na sua cabeça, no seu coração, na sua alma. Porque nós estamos aceitando as coisas. Nós não estamos fazendo diferença. A gente aceita tudo, irmãos. Porque colocaram uma lei lá, que não pode falar contra isso, contra aquilo, outro. E a gente se cala. A gente para de falar da palavra de Deus, de pregar o evangelho, de dizer que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Nós calamos a nossa boca. Estamos vivendo consequências disso hoje. E se não acordarmos, não nos levantarmos e começar a suplicar, chorar, jejuar, as coisas vão piorar ainda mais. Ainda mais. Porque nos últimos dias vai acontecer isso aqui que já está acontecendo. E Jesus está às portas, Jesus está voltando. A igreja vai ser arrebatada, amém? Abre Jeremias 18, por gentileza. Jeremias capítulo 18, verso 1. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um de seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão: não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Tá vendo como é que o ser humano é difícil, irmãos? Deus ali dá uma palavra, Deus levanta profetas, Deus está anunciando.
Deus está falando. O que o ser humano quer? Não, deixa eu comer a vida aqui, sossegado. Eu não quero saber de jejum, eu não quero saber de oração, eu não quero saber de perder meu tempo ficar lendo a Bíblia. É muito difícil ler a Bíblia, eu não entendo nada. Mas você também nem se esforça para também querer entender, não é verdade? Não, eu quero coisa fácil. Pastor, Deus fala com o pastor, fala com a pastora, e o Senhor me entrega aqui a palavra. Irmão, Deus quer falar com você. Amém? Deus quer falar com a igreja. Porque, imagina só, você está ali, né, na sua casinha, aí seu vizinho está planejando suicídio. Aí o Espírito Santo está falando com você, né? Está falando. Ora pelo seu vizinho, ora por essa pessoa. Aí você está preocupado, né? O que você vai ter, o que você precisa amanhã? Você precisa de vender, amanhã você precisa de ser o melhor vendedor na sua empresa. Você está preocupando com coisas que não é para você se preocupar, porque Deus cuida de você. A gente continua rebelde, a gente continua desobediente, a gente continua não dando ouvido para a palavra, porque a gente quer fazer os nossos planos. Só que aqui o oleiro está falando. Eu quero fazer com vocês igual o oleiro fez com o barro. Eu quero desfazer você todo. Quero quebrar você todo. Porque eu quero moldar você conforme o meu querer. Deus está falando isso para nós hoje, irmãos. Deus quer nos moldar conforme o querer dEle, conforme a vontade dEle. Hoje é dia de nós nos convertermos ao Senhor. De nós nos voltarmos com choro, com pranto. A palavra fala que o coração contrito, um coração, querido, contrito, Deus não vai desprezar. Coração humilde, contrito, o Senhor não vai desprezar. Mas nós precisamos reconhecer quem nós somos, a nossa natureza difícil que temos, que não quer saber de nada. Nós somos egoístas. Nós oferecemos para Deus algo e a gente quer que Ele aceite. E se Ele está falando, eu não aceito isso. Sabe por quê? Porque isso aqui não é adoração. Deus, ele nos criou, irmãos, com o desejo de adorar. Você tem uma necessidade no seu coração de adorar, de adoração. Sabia disso? Que você tem uma necessidade de adoração? Se você não adorar aquele que te criou, você vai adorar outras coisas. Ou você vai adorar o seu filho, ou você vai adorar o seu marido, ou a sua esposa, ou você vai adorar o teu trabalho, ou você vai adorar as coisas materiais. Aquilo que é, querido, que não, Deus não é o primeiro no teu coração. Existe algo que está ocupando ali um lugar. Ninguém está com o coração, esse lugar aí, ó, de adoração vazio. Alguma coisa está aí que não é Deus. E a gente precisa orar nessa manhã para que Deus sonde o nosso coração. Deus sonda, só o Senhor pode sondar. E ver se há em mim algum caminho mau. Nós precisamos dar ouvido ao Senhor. Precisamos buscar Ele. Ajoelhar e chorar até que Ele venha. Porque a gente ajoelha, a gente ora e a gente acha que Deus aceita a nossa oração. É assim. Nós somos assim. A gente chega na igreja, faz uma oração ali, ó, blá, 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 te levantar, te adorar, bababá, te ouvir a palavra, te ir embora. É assim. E a gente acha que Deus aceitou. Mas Deus não está aceitando. Deus não está aceitando, irmãos. Deus não está aceitando. E a gente precisa ajoelhar e chorar e orar até que Ele venha. Até que você escute a voz dEle. Até que Ele fale com você. Até que você sinta no seu coração aquela maravilhosa presença. Aquela maravilhosa presença que te supre, que faz você não pecar mais, que faz você não errar mais o caminho, que muda o seu ser, que transforma o seu ser, que faz você, querido, um luzeiro nessa geração, que faz de você um filho de Deus, que não peca, que não deseja o pecado, mas que deseja somente a Ele, porque Ele é tudo para você. E Deus quer isso de nós essa manhã, que você desça a casa do oleiro. Deus está nos chamando a descer a casa do oleiro. Porque aí, se aquela nação que o Senhor se levantou para destruir, e Ele vê em nós arrependimento, Ele vai se arrepender daquilo que Ele decidiu fazer, irmãos. Mas se o Senhor, Ele olhar para nós, e Ele vê que aquilo que Ele fez de bom para nós, a gente não merece, Ele também vai se arrepender. Eu creio que nós temos vivido aqui tempos muito maravilhosos na presença de Deus, da palavra de Deus. Nós temos tido esse privilégio. Porque se você for, irmãos, não é se gabando de nada, porque a gente não é nada mesmo. Mas se você for em outras igrejas, você vai conseguir ouvir uma palavra do Evangelho verdadeiro facilmente por aí, irmãos. Vocês conseguem
encontrar um lugar assim, que você glorifica a Deus ali, glória a Deus, porque aqui é pregado o evangelho do reino. Difícil, irmãos, é difícil. Os remanescentes são poucos, os que sobraram dessa contaminação aí, ó, de Mamon, são poucos. E somos nós que vamos fazer a diferença. Sabe por quê? Porque o exército de Gideão era grande. Só que Deus, ele olhava aquele exército, né? Acho que é 3.000 pessoas, né? O Miranda sabe tudo, fala aí. 3.000, né? É, o primeiro exército. 300.000 pessoas. E aí Deus olha aquele povo e fala assim, não, esse povo aí não está preparado para a guerra, não. Você vai tirar mais um tanto. E aquele povo ali que... Aí ele fala para o povo ir beber água no lago, não é isso? No rio. Foi essa a primeira vez que Deus tira o povo? Vocês lembram, gente? Eu tenho hora que eu esqueço as coisas. É isso? Deus fala para aquele povo, beber água no rio. E aí aquele povo que bebe água e não olha, porque uns começaram a olhar se o inimigo não estava chegando. E aí ele começa a beber água no rio. Os outros, os que não olharam, não continuaram vigilantes, Deus falou para Gideão, manda eles embora para casa. E aí foi só reduzindo o exército. Depois você vai ler essa história em casa, você vai entender direitinho. E aí foi reduzindo ao ponto de chegar a quantos? 30.000. Imagine só, aquele povo que a gente achou que, mas 30.000 é pouco para enfrentar aquele exército. Irmãos, com Deus não importa a quantidade de pessoas. Com Deus é milhares, queridos, de soldados. Porque o nosso Deus, ele é todo poderoso, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Você serve um Deus poderoso, amém? Você pode se alegrar por isso? Então dê um aplauso a Ele, glorifica a Ele, que Ele é digno, amém? Aleluia! Está vivo, irmão? Estava vendo a pregação do Cris, né? Do pastor Cris, o apóstolo Cris, lá de Pinda. Ele falou assim, desânimo é falta de ânimo. E falta de ânimo é falta de vida. E falta de vida é falta de Deus. Nós não podemos ser desanimados, porque nós temos um Deus vivo que está em nós. Então, irmão, lança fora o desânimo, lança fora a tristeza, lança fora toda a fraqueza que está sentindo aí. Porque você serve um Deus que reina na sua vida. Amém? Então, nós somos um povo remanescente, né, nessa geração. Um povo que é a minoria, não é verdade? E por nós sermos a minoria, talvez a gente sofre da crise, da síndrome de rejeição. Porque a gente quer ser aceito. A gente quer ser aceito no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança, na família. Porque nós somos diferentes, nós somos um povo que tem que obedecer a esses mandamentos aqui. Que você ainda não conhece todos eles. E você precisa se apressar em conhecer. Para você agradar a Deus e obedecê-los. Amém? E nós somos a minoria, por isso. Nós somos um povo pouco na terra, mas que vai fazer toda a diferença, irmãos. Porque a cronologia o tempo está correndo de acordo com a igreja. Nós somos a igreja. Jesus vai se manifestar através da igreja. O arrebatamento vai acontecer com a igreja. Então a história, ela está, querido, ela está movendo na terra através da igreja. Porque Jesus morreu e ressuscitou por causa dele. Então nós somos um povo pequeno, mas nós somos um povo forte. Porque o povo que conhece esse Deus se tornará forte e ativo. Amém? Então Deus, Ele está falando essa manhã. Para de viver os teus sonhos. Para de viver os teus planos. Se volte para mim. Deixa eu te moldar. Deixa eu ser o seu oleiro. Amém? Abre em 1 Coríntios, capítulo 9. Em nome de Jesus, para de querer ser aceito, irmãos, nesse mundo, porque o sistema desse mundo, quem é o senhor desse sistema é Satanás. E se você quer ser aceito nesse mundo, você está querendo se compactuar com Satanás. E Deus quer que nós sejamos separados, santos. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Seja santo, irmão. Se preocupe em agradar a Deus, se preocupe em ser santo. Porque Deus quer a gente separado desse mundo. Não nos quer compactuando com esse mundo. Tudo que você precisa fazer para fazer parte do reino de Deus, ser filho amado de Deus, faça. Se você precisa batizar, batiza logo. Porque Deus tirou Filipe
para ir encontrar com aquele eunuco lá no deserto, que não estava entendendo a palavra, porque não tinha ninguém para explicar para ele. Ele estava lendo Isaías 53 e não entendia Isaías 53. E Deus manda Filipe para lá. E ali batiza o eunuco e prega para ele, recebe o Espírito Santo. E ele começa a entender as Escrituras. Sabe por que você está infeliz, desnorteado, continua vivendo da sua maneira? É porque talvez você não recebeu o Espírito Santo. Você precisa receber, irmão. Você se tornar filho legítimo de Deus. Você precisa ser selado, ó. O selo da promessa. O selo da promessa é o Espírito de Deus. Se você não tem o Espírito Santo, você não é filho. Você não é filho. Você está aí sendo enganado, ó. Tá achando que vai para o céu, mas não vai. Eu vou para o céu porque eu estou indo na igreja. Não. Você ir para o céu, você tem que ter o Espírito Santo, irmão. Você tem que ter o Espírito Santo na tua vida. Você tem que abrir a boca e sair palavras de Deus da tua boca. Você tem que sair águas boas, águas que fluem para a vida. E parar de falar besteira, amaldiçoando, brigando, discutindo. Você precisa se converter, irmão. Você precisa ser um filho amado, que glorifica o nome do Senhor, cheio do Espírito Santo. A palavra fala que nós não devemos, irmãos, extinguir o Espírito Santo. E nós extinguimos o Espírito Santo o tempo inteiro, dizendo não para Ele, o tempo inteiro. Ele nos convida para buscarmos a Deus, para ouvir a voz dEle. Nós estamos ocupados demais. E só extinguindo o Espírito Santo. Por isso você chega desanimado na igreja, não consegue nem adorar a Deus. Mas se vai para um jogo de futebol lá no Maracanã, irmão do céu, aí a gente vê como que o irmão tem alegria, tem força, tem entusiasmo. Nossa, mas na igreja fica daquele jeito lá, não consegue nem adorar a Deus. Mas num estádio, meu Deus do céu, parece que está cheio do Espírito Santo, que eu nunca vi igual. Nós precisamos buscar o Espírito Santo. Nós precisamos deixar Ele governar a nossa vida. Nós precisamos nos encher dEle. Porque o Senhor fala que nós devemos ser fervorosos, cheios do Espírito Santo. Ter um amor ardente pelos nossos irmãos. Parar de falar mal uns dos outros. Parar de criticar. Isso é pedra, tudo é pedra para nós tropeçarmos. Irmãos, em nome de Jesus, se converta nessa manhã. 1 Coríntios 9, 24 e 25 diz assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que completem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo falando aqui, irmãos, aos Coríntios, sobre nós sermos atletas de Cristo. Que o atleta, quando ele se submete a um treinamento rigoroso, para que ele possa ganhar a coroa, para que ele possa chegar em primeiro lugar. E nós vamos ganhar a coroa da vida para toda a eternidade. E a gente está fazendo o quê que a gente não está correndo? E a gente está fazendo o quê que a gente está perdendo tempo? Que a gente está se distraindo com as coisas desse mundo? O que a gente não está colocando o nosso corpo escravo dessa vontade de Deus? Jejuando, orando, clamando, pregando, amando, servindo. Por que a gente não faz isso, irmãos? Às vezes a gente coloca lá, né, um propósito, e aí as pessoas se mobilizam por esse propósito, jejuam, pá, relógio de oração. Acaba o propósito, acabou tudo. Irmãos, se você não tiver um motivo para você morrer, você não vai ter um motivo para você viver. O nosso motivo é Cristo. Morra. Todo dia morra. Se você acha que você não tem nada para orar, irmão, começa a ver aí os noticiários, começa a ver o que vai acontecer com a terra em Apocalipse. Começa a ler, começa a estudar, começa a se interessar. Que você vai chorar, irmão. Quando você entrar no Santo dos Santos. Quando você entrar nessas regiões celestiais, onde o Senhor nos conquistou para nós esse lugar. Jesus conquistou para nós um lugar celestial. E nós precisamos ir para esse lugar celestial, sair dessa condição terrena. Porque nós somos criados espírito, corpo, alma e espírito. Você tem um espírito na sua vida.
Um espírito que ali vai fluir os rios de Deus. Ali Deus vai falar com você. Ali você vai ter sabedoria, visão espiritual, discernimento. Você vai ter vida nas regiões celestiais. Amém? Nosso Deus é um Deus que se arrepende. E existem muitos decretos ruins para a nossa nação. Muitos decretos de morte, de destruição para a nossa nação. Você vê, irmão, você vê nas escolas, você vê nos clubes, você vê as pessoas agindo. Muita perversidade, muita perversidade. E nós precisamos chorar por isso. Amém? Gostaria de orar com você, eu gostaria que você reconhecesse essa palavra sobre a sua vida. Aceitasse essa palavra. Amém? Feche teus olhos. Irmãos, é a oportunidade que nós temos de poder receber aquilo que o Senhor tem para nós essa manhã. Deus tem algo para nós. Talvez a gente ache que as coisas estão tudo em paz. Estão falando de paz, quando não há paz. Comece a orar, irmãos. Fala para Deus, Senhor, eu quero descer a casa do oleiro. Eu preciso descer a casa do oleiro. Preciso ter uma razão de viver, Senhor. Preciso deixar de ser egoísta, de ser avarento. Eu quero dar valor justamente àquilo que tem valor. Deus nos chamou para ser ilustres, fazer com excelência a sua vontade. Maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Deus nos chamou para ser ilustres como foi Jabez, porque ele invocou o nome do Senhor. Nessa manhã você tem a oportunidade de invocar o nome de Deus na sua vida e fazer um pedido. Talvez você não receba porque você não sabe pedir. Mas aqui eis a palavra de Deus nos orientando nessa manhã. Senhor, eu quero ser formado por Ti. Como, ó Deus, um vaso nas mãos do oleiro. Eu quero ser transformado. Me quebra, Senhor. Me quebra e me faz de novo. Me faz de novo. Me faz entender, Senhor, as coisas do Teu reino. Me faz compreender, Senhor, o que está acontecendo ao meu redor. E eu não consigo, Deus, me sentir, Senhor, responsável. Deus, eu quero Te adorar de todo o meu coração. Eu quero ser um verdadeiro adorador, que Te adora em espírito e em verdade. E eu não tenho sido esse adorador, porque eu tenho adorado outras coisas. Sonda o meu coração, Pai. Irmãos, pede ao Senhor, sonda, Deus, sonda, Pai, nosso coração nessa manhã. Vê se há em nós algum caminho mau. Toda inconstância na minha vida em Te buscar, Deus. Não consigo, Deus, caminhar 1 quilômetro sem desanimar, sem perder o foco. Como um atleta de Cristo, irmão, se submeta a um treinamento rigoroso. Você mesmo. Aqui nós não vamos mandar você fazer nada, mas deixa o Espírito Santo te ensinar a buscar Deus da forma que Ele quer. Joga fora todo padrão que não tem te levado a lugar algum. Joga fora nessa manhã. Joga fora, expurga hoje pensamentos de derrota, de fracasso, de desamor, de rejeição, de incredulidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Santo Deus. Santo Espírito. Não desanima a orar não, irmão. Continua orando. Não desanima não. Deus quer fazer nessa manhã. Você não acredita? Deus quer fazer algo nessa manhã. Continue orando, continue clamando. Clame de uma forma que você nunca clamou. Deus, Ele pode hoje, nessa manhã, fazer algo sobrenatural nesse lugar.
sobrenatural, como ali em Pentecoste ele fez. Algo sobrenatural. Você precisa ser avivado. Você precisa receber o dom de línguas. Você precisa ter uma visão. Irmão, você quer uma experiência com Deus? Essa é a hora de você buscar. Clame a Ele. Não tenha vergonha, não. Preocupe com o irmão do seu lado, o que ele vai pensar, não. Comece a clamar. Estamos aqui reunidos, onde estiverem 2 ou mais, ali Jesus estará. Em nome de Jesus, irmãos. Clame, clame, comece a orar alto. Perde toda a timidez. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Em nome de Jesus. Quer ficar de pé? Fica. Comece a clamar. Senhor, vem nesse lugar. Espírito Santo, vem na minha vida. Em nome de Jesus, arranca esse mal de mim, Senhor. Em nome de Jesus, vai para as regiões celestiais. Oh, Santo, Santo Deus. Choramasso, quederemasso, choramandaramasso, xerabacoreidechoia. Fique de pé, igreja, fique de pé, como um soldado de Cristo. Em nome de Jesus. Continue, feche seus olhos, continue orando. O Senhor está movendo nessa manhã. O Espírito Santo está neste lugar. E Ele, nessa manhã, Ele tocou a minha vida, Ele vai tocar a sua. O Espírito Santo é o mesmo. Oh, que age na sua vida também, irmão. Choramasso, sheikandaramasoia, reixerababalosa, andarachekederemas. Ore, igreja, feche os olhos e ore com fé, você que precisa de fé, você que precisa de vida, lança fora o desânimo, porque o desânimo é falta de vida, é a falta de Deus, e nós temos Deus. Se comprometa a ser um remanescente fiel, que clama a Deus por essa geração perdida, por pastores perdidos que se perderam por mamon, por bezerro de ouro. Querido, se comprometa a você orar por eles, a você fazer diferença, a você ser fiel ao que o Senhor está te falando. Faça uma aliança, renova nessa manhã. Estabeleça uma aliança com Deus. Senhor, Deus, eu não vou me contaminar com esse mundo, eu não vou viver os meus planos, mas eu quero, em nome de Jesus, Senhor, viver os teus planos, toda a vontade do Senhor, obedecer a palavra, me submeter às tuas ordenanças. Em nome de Jesus, nessa manhã eu lanço fora esse ídolo. Qual que tem sido o teu ídolo? Confessa para Deus, fala para Ele, em nome de Jesus, eu rejeito agora todo ídolo da minha vida. Eu rejeito agora e estabeleço uma aliança somente com o Senhor, o único Deus digno, o único Deus verdadeiro, o único Deus santo, o único Deus que tem todo o meu amor, o meu louvor, a glória. Em nome de Jesus, levante a sua mão, comece a adorar Ele, irmãos. Levante a sua mão e declare que Ele é digno, que Ele é santo, que a sua vida é dEle. Você vai se render a Ele para todo sempre, e você vai receber a coroa da vida, a coroa eterna. Você vai receber, irmão. Você não vai ser desqualificado. Em nome de Jesus, continue adorando. Aleluias. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Isso aqui é a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonha-me, quebra.
Querido, que hoje precisa cair, quero orar com você, quero te convidar a vir aqui à frente, em nome de Jesus, que hoje você fica livre, hoje você coloca, querido, em nome de Jesus por terra, tudo que tem te impedido de viver a plenitude da presença do Senhor. Paulo disse em Filipenses 3 que tudo que ele considerava ganho, querido, ele fez como perda por amor a Cristo. Existem coisas aí que você precisa considerar como perda. Aquilo que você acha que é ganho para você. Aquilo que você acha que é importante para a sua vida. Você precisa hoje colocar como perda por amor ao Senhor. E aí o rio de Deus vai jorrar dentro de você. Para toda a eternidade. Toda a igreja com os olhos fechados. Você que precisa dessa oração, vem aqui à frente.